E se o inferno que tão tememos não estivesse em outra dimensão, mas aqui mesmo, na Terra? Prepare-se para uma jornada pelas teorias, crenças e fatos que podem provar que o inferno está mais perto do que imaginamos. Perspectivas religiosas. Começamos pelas perspectivas religiosas. Em diferentes tradições, o inferno é descrito de formas surpreendentes. Cristianismo. No cristianismo, o inferno é tradicionalmente descrito como um lugar de sofrimento eterno para os pecadores. No entanto, alguns estudiosos bíblicos sugerem que ele também pode ser interpretado como uma metáfora para o sofrimento e alienação espiritual que vivemos na Terra. Passagem bíblica. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 31, 46. Essa passagem destaca que o julgamento final está baseado em como tratamos os outros, sugerindo que nossas ações na Terra refletem diretamente na experiência de um inferno ou paraíso terrenos. Visão no Apocalipse. O livro do Apocalipse oferece uma descrição vívida do inferno como um lago de fogo e enxofre onde as bestas, o falso profeta e os pecadores enfrentam tormento eterno. Apocalipse 20:10. Além disso, o cenário do juízo final retrata uma separação definitiva entre os justos e os injustos, com imagens de destruição e renovação da Terra, simbolizando o destino final da humanidade. Budismo. No budismo, o Naraka ou inferno terrestre não é um lugar fixo, mas um estado de sofrimento causado pelo karma negativo. O Naraka é descrito como temporário, com sofrimento durando até que o karma ruim seja purgado. A crença enfatiza que nossas ações e escolhas criam as condições para experiências infernais. Islamismo. No islamismo, o inferno, Jahannam, é descrito como um lugar de punição para os injustos após a morte. No entanto, algumas interpretações mais modernas do Alcorão sugerem que o Jahannam também pode representar estados de tormento emocional e sofrimento físico que vivemos na Terra devido a nossas escolhas e comportamentos. Espiritismo. Para o Espiritismo, o inferno não é um lugar físico, mas sim um estado de consciência. Allan Kardec, em suas obras, explica que os sofrimentos infernais são consequência direta de nossos erros e atitudes negativas. No plano espiritual, os espíritos que carregam culpa ou desequilíbrio emocional experimentam tormentos que são projeções de suas próprias mentes. Assim, o inferno está intrinsecamente ligado ao processo de aprendizado e evolução espiritual. Perspectivas filosóficas. A filosofia também oferece interpretações fascinantes sobre o inferno na Terra. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, descreveu o inferno como um estado que emerge das interações humanas. Para ele, a dinâmica social, repleta de julgamento e tensões, cria uma experiência de tormento, como se o inferno estivesse em nossas relações com os outros. Friedrich Nietzsche. Nietzsche via o inferno como a perda de significado na vida. Ele argumentava que, na ausência de valores transcendentais, o ser humano poderia cair em um vazio existencial, transformando a própria Terra em um lugar de sofrimento espiritual. Humanismo. Para pensadores humanistas, o inferno é o resultado das escolhas humanas, como guerras, injustiças sociais e a destruição do meio ambiente. Esta visão nos convida a refletir sobre como nossas ações impactam o planeta e criam condições infernais. Perspectivas científicas. A ciência também contribui para a ideia do inferno na Terra. Na psicologia, o inferno pode ser descrito como um estado mental associado à ansiedade, depressão e traumas. Esses estados emocionais transformam a experiência de vida em algo que muitos consideram infernal. Sociologia. A sociologia aponta que as desigualdades sociais, opressão e condições desumanas de vida criam ambientes que refletem as descrições de inferno. Isso inclui situações de pobreza extrema, trabalho exploratório e exclusão social. Exemplos históricos. E o que dizer dos momentos em que a Terra pareceu realmente um inferno? O Holocausto é um exemplo extremo de sofrimento humano causado pela crueldade e intolerância. Mais de 6 milhões de vidas foram ceifadas em condições que desafiam qualquer compreensão de humanidade. Guerras. Conflitos como a Guerra do Vietnã, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial trouxeram destruição em massa, transformando regiões inteiras em cenários de puro terror. Desastres naturais. Fenômenos como terremotos e tsunamis, embora naturais, provocam sofrimentos imensuráveis. O terremoto de 2010 no Haiti, por exemplo, deixou centenas de milhares de mortos e desabrigados, marcando a vida de toda uma geração. O inferno na literatura.
E na literatura, como o inferno foi descrito ao longo dos séculos. A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Dante Alighieri criou uma das representações mais icônicas do inferno, dividindo-o em 9 círculos, cada um reservado para diferentes tipos de pecadores. Essa obra influenciou profundamente a visão ocidental sobre o sofrimento e a punição. O Diário de Anne Frank. Anne Frank registrou em seu diário os horrores do Holocausto, uma experiência que muitos descrevem como o inferno na Terra, vista através dos olhos de uma jovem. 1984, de George Orwell. Em 1984, Orwell pinta um retrato assustador de um inferno causado pela repressão, vigilância extrema e perda de liberdade. Um alerta sobre os perigos do autoritarismo. O inferno é um lugar, um estado de consciência ou apenas uma metáfora? Cada perspectiva oferece uma peça para esse quebra-cabeça. O que você acha? Será que estamos vivendo no inferno? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, incrivelmente, para mais conteúdos fascinantes como este.